Eu preciso passar selador acrílico, o fundo, né, antes de aplicar massa corrida numa casa? Pessoal, essa dúvida é muito comum, muita gente vem falar com a gente, perguntar: ah, Daniel, será que para passar a massa, tá só no reboco, né, vou passar a massa na minha casa, eu preciso passar o fundo, né, mas pô, o fundo não é só para tinta, ele não vai ficar atrás da massa, será que eu preciso gastar com fundo, né, gastar mão de obra, gastar material, demorar um pouquinho mais para fazer a aplicação, ou só se passar a massa corrida direto sobre o reboco vai funcionar também? Então eu vou te explicar hoje se é necessário ou não, né? Então vamos lá, pessoal. O fundo, na verdade, é o selador acrílico, né? A gente fala selador acrílico, mas é um fundo para reboco, para paredes novas, tá? Se você quiser aplicar a massa corrida sobre o reboco, você pode aplicar diretamente, não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Mas a recomendação é com fundo. Vou te dizer por quê. Se você aplicar o fundo antes, você vai ter um tempo maior de trabalho com a massa, né? O fundo, o que ele acontece? Ele absorve a parede vai absorver esse produto aqui e vai entupir os porozinhos da parede, né? Evitando que tenha maior consumo de tinta. Na massa vai ser até um pouco diferente, mas não funciona tanto assim, né? Para consumo. Mas o que acontece? A massa, ela vem bem diluída, bem líquida também. Quando você aplica na parede, né? Conforme ela vai secando, a parede vai absorvendo a água que tem dentro da massa, ela vai secando e endurecendo. Então, se você não aplicar o fundo, tá? Você vai aplicar a massa diretamente sobre a parede lá. Quando você aplicar, muita gente aplica ela com rolo, por exemplo, aquele rolo de textura, vai estar aplicando a massa lá na parede, ela já vai começar a absorver essa água e o tempo de você conseguir espatular ela, desempenar essa massa vai ser menor do que tiver aplicado com fundo, que a absorção dessa água vai ser menor. Então, às vezes você tem um quarto lá, começou a passar a textura, a massa no caso, né, com rolinho de textura nessa parede toda, você vai ter que fazer por etapas. Vamos supor, pega uma paredinha menor, tem 3 metros assim, aplica lá, já vem desempenando, aplica ou desempena. Diferente se você aplicar o fundo, você já pode às vezes conseguir passar a massa em todo o quarto e por último vir desempenando, que ela vai dar tempo de secá-la. O tempo de trabalho aplicando o fundo é maior. Outra dica também que eu sempre dou, dependendo do reboco, se ele tem uma absorção muito grande, você pode estar aplicando, tá? Água na parede. Você pode molhar um pouco essa parede. Não vai me encharcar a parede toda ali, porque vai dar problema na massa depois. Mas você pode molhá-la um pouco. Pega aquelas bombinhas de passar veneno, por exemplo, para pulverizar. Pulveriza um pouco de água nesse concreto, nesse reboco, para umedecer ele um pouco. Para depois, se você não quiser aplicar o selador, né? Para quando aplicar a massa, ela também tem um tempo maior de trabalho. Porque se ela secar muito rápido, você vai desempenar, ela começa a embolar, ela começa a empastar. Então não fica um acabamento tão legal na massa, tá? Então essa é a finalidade do selador para aplicar a massa, tá? Então, hoje eu te expliquei, né? Então vai da técnica de cada um. Muita gente não aplica, muita gente aplica, depende do jeito que você gosta de trabalhar, tá? Não existe o certo e o errado ali. A gente só, né, explicou como é mais fácil para você estar trabalhando com a massa se você aplicar o selador. Ou uma dica que eu dou também, se você quiser molhar essa parede aí para poder economizar um pouco também e facilitar a hora de aplicação da massa. Tá bom, pessoal? Forte abraço aí, até mais!